Depois que a gente preparou a nossa infraestrutura para poder fazer os testes entre uma máquina e outra, a gente levanta as duas máquinas virtuais, o Debian servidor gráfico e o Debian cliente gráfico. Então já estou com a minha máquina aqui servidor ativa e a minha máquina cliente também. Então aqui na minha máquina servidora, veja que a ETH2 está com 92.168.200.1. Na minha máquina cliente, vou autenticar, root, 1, 2, 3, ok. Olha só, ifconfig, ela está com 92.168.200.2. Vamos dar um ping aqui na 192.168.200.1. Ok, está comunicando, nenhum pacote perdido. Certo. Vamos iniciar aqui a nossa interface gráfica com GDM 3 Start. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai autenticar aqui com o usuário aluno e a interface gráfica Gnome. Tá? A ideia aqui é apresentar o XNesh, que é uma outra instância do servidor X que pode rodar dentro de uma interface gráfica que já esteja funcionando. Ele vai abrir uma janela para receber alguma saída gráfica de algum programa que foi executado em outro computador, em outra máquina na rede. Então vamos aqui em atividade, vamos pedir um terminal como root. Ok, para isso a gente tem que instalar na máquina que vai receber o programa XNesh. Na minha já estava instalado. Basta executar o comando xnesh espaço 2.1 espaço -ac e comercial para ficar em segundo plano, em background. Dou Enter, ele já vai abrir uma janela, ou seja, eu vou mandar alguma saída para essa janela aqui, ó, e eu continuo utilizando a minha interface gráfica normalmente, tá? Então olha só, agora eu vou lá na minha máquina cliente. Então minha máquina cliente aqui agora. Minha máquina cliente, vou fazer o seguinte. Existe uma variável de ambiente chamada display. Essa variável de ambiente, ela serve para eu direcionar para onde vai a saída gráfica, tá? Então nessa variável de ambiente display eu posso determinar em qual máquina vai sair, certo? Então o que a gente pode definir? O IP, o display e o screen, ou seja, o monitor e o screen, onde vai sair, tá? Então o que acontece? Eu posso utilizar essa variável para indicar o IP da máquina de saída, o monitor e o dispositivo de entrada, tá? Então o que a gente tem? A gente tem a seguinte configuração padrão, geralmente é assim, ó, display recebe 2.0.0. O que isso significa? Quando não tem nada antes dos dois pontos, é que vai ser executado na própria máquina. O outro zero, a gente indica o quê? Esse primeiro zero. A gente tem o monitor, tá? E o screen, que vai aparecer, o display e o screen, tá? Então, nesse valor de display, a gente pode identificar um monitor e um dispositivo de entrada, como o teclado e o mouse, tá? Geralmente, cada máquina possui apenas um display, mas é possível que essa quantidade seja maior. Então, no caso de possuir apenas o display, o valor da variável será 2.0.0, tá? Porque a gente começa do número 0. Então, as janelas vão ser exibidas nesse display quanto no computador local, tá? Então, quando a gente omite o IP, vai ser executado na máquina local. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou querer que algo gráfico apareça lá na minha máquina servidora, lá no XNesh. O que eu faço? Eu venho aqui no cliente, dou um export, espaço display, igual o IP daquele servidor,
que é 192.168.200.1, certo? 2.1. Lembra que lá no XNext eu coloquei 2.1? Ou seja, ele vai sair naquele 2.1. Dou Enter, tá? Dou um env para ver se realmente exportou. Exportou. E agora eu vou abrir, por exemplo, o Windows Maker lá. Dou um Enter. Olha aqui. Lá na outra máquina, ele está executando um gerenciador de janelas dentro daquela janela da instância do XNext, tá? Veja só. E aqui eu posso trabalhar normalmente, ok? O que eu posso fazer? Aqui na máquina cliente, voltando à máquina cliente, eu vou dar um Ctrl C, vou matar esse processo. Posso abrir, por exemplo, um navegador. Então ele vai abrir um navegador aqui na janela do XNext, na instância gráfica, no GNOME da máquina servidora. Ok? Então, voltando aqui, Ctrl C na máquina cliente. Aí eu posso abrir outros programas que eu queira lá, tá? Bom, mas que eu tenho aqui na máquina cliente e que vai ser aberto lá na máquina servidora. Então está aí apresentado o XNext.